Fala rapaziada, seja geral bem-vindo aí a mais um vídeo. Bom, vamos ver um vídeo aqui da mídia paulista. Eu adoro ver vídeo da mídia paulista. Agora, particularmente esse ano, que eu tô começando a ver mais opiniões. Mas, vamos lá, Botafogo ganhou, segue o líder. O time tá bom, tamo com sorte. Não jogamos bem, mas ganhamos, isso é sinal de sorte. Então vamos ver o que a mídia paulista tá falando de nós. Partiu. Sabe aquela pulguinha atrás da orelha assim, né? Que fica. Eu vou tirar aqui a câmera para não atrapalhar Fique, vocês. lógico, mas assim. Fazendo um bom trabalho no Botafogo. Eu não conheço o Luiz Castro para poder dizer isso com todas as letras, mas eu tenho uma grande dúvida se o que tem acontecido com ele é algo estratégico para ele forçar uma barra para o Botafogo se manifestar e dizer qual é a dele, ou se de fato estão acontecendo situações afora esse momento no time que é fantástico, que fazem ele ter essa insegurança. Muitos botafoguenses, certamente, quando viram essas cenas que a gente acaba de ver, pensaram exatamente o que o Eugênio comentou. Esse cara não pode ir embora, olha que lindo! Olha a emoção dele com mais uma vitória do Botafogo. E temos o Luiz Castro falando depois do jogo. O jogo de hoje foi muito importante porque nós vivemos cada jogo como se fosse o último das nossas vidas. Porquê? Porque nós pensamos muito no hoje, nós não pensamos no amanhã, nós não pensamos no passado. O que nós podemos fazer é pelo hoje, pelo presente. Nós estivemos a pensar aquilo que vai acontecer daqui a alguns dias, nós criamos um conjunto de ansiedades dentro de nós, de projeção do futuro, que pode não se concretizar em nada. Portanto, essa ansiedade é uma coisa que nós não transportamos connosco. É uma boa relação. Lida com a ansiedade, que o último título faz 28 anos que vocês venceram. Eu já disse, nós só vivemos o presente, nós abordamos cada jogo como o último das nossas vidas. Não nos projetamos para além de... Bom, isso daí é bom. Isso daí que eu penso também. Por isso que eu tô confiante. Tem que viver cada jogo como se fosse o último. Cada jogo é um jogo. Não ficar pensando a longo prazo. Nem sofrer e nem ficar ansioso. Tá certo, Luiz Castro. É isso que eu penso. Até pra vida. Se você, pô, eu vou ter que trabalhar segunda-feira. Hoje é sábado. Deixa pra sofrer segunda. Entendeu? Porra, eu vou ter algum negócio muito bom pra fazer. Segunda-feira, deixa pra ter um negócio bom segunda-feira. Não fica antecipando as coisas. Porque se der errado, ou se der certo, vice-versa, a pessoa fica muito ansioso por dentro. E essa mentalidade é boa, que isso ele passa para os jogadores e assim vai criando bastante confiança. Duas partidas fora de casa. Ontem o que assustou foi o primeiro tempo, que acaba com 9 finalizações do Cuiabá contra uma do Botafogo, né? Mas o time teve poder de reação no segundo tempo, complicou o jogo, equilibrou o jogo um pouquinho mais. A gente viu uma jogada aí do lateral muito bom do Cuiabá, o Riquelme, né? Ele esteve presente, aliás, nos lances de ataque e também no lance do gol do Botafogo. Tem um artilheiro competentíssimo, que aliás é o artilheiro do Brasileiro, o Tiquinho, né? E o goleirão? E o Pé? O PR, muito importante, não só ontem, né? Mas ao longo da campanha, inclusive. Ei, PR agarra pra merda, tá? Ontem o Botafogo, claro, E de goleiro a gente tá bem. Hoje ele é titular, óbvio. Mas também se der mole, Gatito também é brabo. Gatito já nos deu muita felicidade. E pena que ele tava num time que não era tão bom. A não ser naquele de 2017. Mas de goleiro tamo bem. Qual foi o verbo? Cafunçudo. Não, arribou. Arribou. Arribou no segundo tempo. É elegante, né? Ir para cima, arribar. Gostei dessa. Puxa vida. Abaixo, arriba. Sim. E adentro. E adentro. Ao centro e adentro. Eu já tinha. Quantas campanhas do Botafogo aí que até mostravam um futebol melhor. E eu lembro de uma oportunidade que o Botafogo era líder do Brasileiro, o Botafogo do Dodô, do Cuca. 2007. E não tinha essa consistência. Esse time é consistente. Ele chega ao jogo com o Palmeiras em São Paulo com uma vantagem de 5 pontos. Por que não pensar numa vitória e ampliar para 8? Palmeirenses ficaram bravos com você agora. Não é impossível. Claro que não. Então. Temos aquela frase que o Rafael Prats adora. Gosta. Uma final antecipada no Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo. Aí desespera acabar, né?
Não sei, mas tem muito botafoguense empolgado, que não é uma coisa muito comum, né? A essência da torcida alvinegra é mais ou menos aquela do desconfiar até o último minuto. Até brinquei com você ali no camarim, né, Abel? Botafoguense é aquele torcedor que, faltando 2 rodadas, 5 pontos de vantagem, ainda dá para perder. E não é nenhuma demérito, é uma característica própria da torcida. Mas vários amigos meus, muitos torcedores já estão conscientes que o Botafogo é uma boa realidade do Campeonato Brasileiro. Se você dividir o campeonato por métricas, né? Controle de jogo, eficiência de passes, posse de bola, finalizações, e fizer um ranking do primeiro ao 20º, provavelmente o Botafogo não está entre os 5 primeiros em nenhuma dessas métricas. No entanto, consegue ter um nível de excelência ótimo. Como não? Em todas, sei lá, esse cara ali pra mim falou merda agora. Isso que o Luiz Castro falou em coletiva é a materialização do Botafogo no campeonato. Botafogo tem a melhor defesa. Uma final de cada vez, vamos lá ganhar Botafogo não pode ter o maior número de finalização. Pô, mas tem a melhor defesa, tem o artilheiro. Se tem o artilheiro do campeonato, quer dizer o quê? Que a gente está criando bastante chance de finalização para ele poder fazer gol. Pra mim falou merda agora. Tem a sua forma, a sua estratégia específica para cada adversário. É ótimo para um campeonato como o brasileiro. Não foi só eu que fiz a conta dos 8 pontos, não, hein? Apareceu um GC aí, ele sumiu rapidinho. Acho que ficou meio cabreiro. A conta dos 8 pontos. Se ganhava, pula para 8 pontos. Apareceu um GCzinho aí. Meio tímido que foi embora logo. Botou assim, então põe de novo. Agora que eu entendi. Dos 8 se ganhar do Palmeiras, abre 8, é isso? Sim, olha lá. GC? Não apareceu, mas é o seguinte. Tá tímido mesmo. Vai aparecer. O Flamengo perdeu, o Palmeiras perdeu, o Atlético Mineiro empatou e o Botafogo ganhou. Que rodada, hein? Principalmente... Olha lá. Essa que você queria. Principalmente o Botafogo ganhou. Porque muita gente faz essas contas. O Flamengo, por exemplo, tinha feito uma conta ontem de ultrapassar o Palmeiras desde que ganhasse do Bragantino. Não conseguiu. Eu fiquei meio cabreiro quando o Textor comemorou um pouquinho antes na rede social. Lembra que a gente mostrou ontem? Que o Textor... Não, ele comemorou a derrota do Palmeiras, exatamente. Opa! Cuidou. Então. Ele mandou uma mensagem pro Cauli. Isso. Cauli ou Cauli? Cauli com a camisa do Fogão quando era criança. Mas eu fiquei meio assim, eu falei, tá comemorando antes, tem que fazer a sua parte. O Fogão fez. O curioso do Botafogo nesse campeonato, fazendo aqui uma analogia, como se fosse uma corrida de Fórmula 1. O Botafogo é aquele time que não é o carro exatamente mais veloz, mas que vai sempre fazer uma volta regular, vai sempre jogar, ou for uma volta em Interlagos, vai virar sempre 1,15. Às vezes tem um outro carro que vai fazer uma volta em 1,12, mas na volta seguinte cai para 1,20. O Botafogo joga sempre 1,15, 1,15, 1,15, virando a mesma volta no mesmo tempo, ou seja, isso eu estou colocando em termos de regularidade do desempenho da equipe. O time vai ter um jogo um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas ele vai estar entregando com a mesma regularidade um padrão de jogo, uma dificuldade para o adversário, é um time difícil de ser batido, difícil de ser vazado, então ele está sempre ali. É um time que não é brilhante, mas ele é competitivo, regularmente competitivo. E eficiente. Vai estar sempre... Então a gente não vai ver o Botafogo ter atuações de sonhos, fazer goleada, jogar um futebol apaixonante, mas poucas vezes ele vai perder. Para ficar na sua analogia, é um Botafogo mais Fittipaldi do que Ailton Senna. É um Botafogo mais Alan Prost do que Nigel Mansell. Não tem altos e baixos. Ele é regular, regularmente bom, sem ser excelente. E isso para o campeonato de pontos corridos, é o que precisa. É uma corrida de regularidade. Esse é o Napoli, campeão italiano, né? Que superou equipes tecnicamente melhores que ele, por exemplo, para ganhar um campeonato onde ninguém estava querendo chamar de seu. O Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, que tem mais recursos técnicos, eles não estão chamando o campeonato de seu. O brasileiro é meu. Então, se não é de ninguém, é do Botafogo. O Botafogo é quem está fazendo por merecer até agora, por tudo que está construindo. E uma coisa que eu acho que conta muito no futebol, e cada vez mais eu me convenço disso, é o time comprar a ideia. Porque muito do sucesso ou do fracasso de uma equipe tem relação direta entre aquilo que os jogadores fazem mediante a metodologia do comandante. No começo, os jogadores tiveram um pouco de dificuldade para entender o que pediu o Luiz Castro. Com o passar da temporada, e até a queda no Carioca talvez tenha potencializado um lado positivo disso, o Botafogo passou a ter essa condição. Os jogadores começaram a entender o que o Luiz Castro pediu,
o que ele queria do time em campo, e o time faz uma performance extremamente consciente. Cada jogador do Botafogo entra em campo sabendo o que tem que fazer. Se vai conseguir ou não, depende do adversário, de outras variáveis, enfim. Mas, no geral, o que dá para dizer é que o Botafogo é um time que hoje também esbanja autoconfiança com base nessa consistência. E um time campeão, ou um time que quer ser campeão, quer lutar pelo título, ele ganha jogos mesmo quando joga mal, ou quando não joga o seu melhor futebol. Foi o que aconteceu ontem na vitória do Botafogo, importantíssima, difícil, não é fácil ganhar do Cuiabá lá, importantíssima vitória fora de casa. E Rafael Marques, amigos e amigas que nos acompanham no F360, chegou a hora do Olho Leal, a análise de Eugênio Leal, aqui na tela do Futebol 360. Olha, Abel, aqui, hoje eu não vou mostrar, nesse caso aqui, lances do jogo. Vou mostrar uma mudança tática feita no intervalo do jogo pelo técnico do Botafogo, Luiz Castro, que mudou a maneira como a partida estava acontecendo. Aqui no campo, a gente tem o Botafogo do início, do primeiro tempo, com o Rafael na lateral direita, Adrielson, Cuesta e Hugo, um trio de, vamos colocar assim, meio-campistas, volantes, né? Danilo, Barbosa, Marlon Freitas e Tietê no meio-campo, Júnior Santos aberto pela direita, Vitor Sá aberto pela esquerda e o Tiquinho centralizado. Perceba que há um espaço aqui, né? Esse espaço aqui, normalmente, ele é ocupado no Botafogo por um jogador que ontem não estava disponível, o Eduardo. Para mim, Carlos Eduardo, que varia entre o meio-campo e o ataque. O que acontece? O Botafogo perde aqui, porque esses jogadores estão isolados, Vitor Sá e Júnior Santos, e começa a sofrer nas costas dos laterais. Por aqui, o Jonathan Cafu, nas costas do Hugo. Lembrar que não são os laterais titulares do Botafogo, né? Que são Di Plácido na direita e Marçal na esquerda. Então, o Jonathan Cafu entrava muito nas costas do Hugo e, do outro lado, o Riquelme entrava muito nas costas do Rafael. Eram as principais jogadas, às vezes, cruzamento de um para o outro, finalizar. Eram as principais jogadas da equipe do Cuiabá. Quais são as mudanças mais importantes feitas na equipe no intervalo? Ele vai tirar o Danilo Barbosa e vai colocar o Matias Segovia aberto lá. Ele vai tirar o Júnior Santos e vai botar o Gustavo Sauer, que normalmente joga aqui aberto pela direita. Ué, mas aí dois pela direita? Não, ele traz o Gustavo Sauer para dentro para fazer o espaço de campo que era ocupado normalmente pelo Eduardo, por aqui. E ele vai colocar ainda o Luiz Henrique no lugar do Vitor Sá. Com isso, ele ganha pelos lados do campo jogadores mais agudos que vão segurar os lados do campo do Cuiabá, que era a grande força da equipe do Cuiabá no primeiro tempo. E ele vai povoar a intermediária, permitindo assim que o time do Botafogo tenha mais presença ofensiva. O que acontece no segundo tempo, que a gente vê, é um Botafogo mais agressivo, o Sauer circulando, em alguns momentos o Tiquinho voltando para a entrada na área do Luiz Henrique. E é assim que sai o lance que origina o pênalti. É um passe que vem lá do Matias Segovia. Cadê a bola? Coloca a bola no campo aqui. O Segovia lança essa bola, o Tiquinho tinha voltado para dar campo e o Luiz Henrique ataca o espaço. Ele recebe o lançamento e é derrubado na área. Então o Botafogo passa a ter no segundo tempo um desenho tático mais ofensivo, com jogadores de lado de campo que prenderam os laterais, especialmente o Segovia, e com o Gustavo Sauer, às vezes dobrando por aqui, eles prenderam o Riquelme do outro lado. E aí liberou o time para subir o ataque, segurando com dois volantes, e o Botafogo foi mais agressivo e construiu o lance do gol que deu a vitória. Depois, aí é uma outra história. Com 1-0 no placar, administra. Aí o Botafogo recuou um pouco e soube conduzir o jogo até o final no 1-0 só. Sua explicação, sua análise, como sempre, espetacular e mostra, na minha opinião, a força do elenco do Botafogo mais uma vez. O técnico consegue fazer mudanças, melhorar o time com 3 substituições. O Botafogo já tinha feito um jogo espetacular, se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro, também com alguns jogadores trocados. Depois ele faz outras trocas, né? Entra, por exemplo, o Felipe Sampaio, a lesão do Adrielson, vamos ver qual é a gravidade ou não, é um jogador fundamental nesse time. Porque se o Botafogo tem elenco em várias funções para a zaga, dificilmente ele pode abrir mão de Adrielson e Cuesta.